O ano é 1550 a.C. O Egito, uma civilização que já era antiga para os antigos, acaba de emergir de um século de humilhação sob o domínio estrangeiro. O que acontece a seguir não é apenas uma recuperação, é uma explosão de poder, arte e heresia que mudaria o curso da humanidade. Bem-vindos ao Império Novo, a era dos faraós guerreiros e da primeira diplomacia global. Mas antes de desvendarmos os segredos do Vale dos Reis e as estratégias de Ramsés o Grande, eu tenho um convite para você que ama história. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você garante que o YouTube te entregue nossos documentários épicos e nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo detalhado que você não encontra em qualquer lugar. Já clicou? Então vamos cruzar as fronteiras do tempo. O trauma e a vingança de Ahmose I. O Império Novo começa com sangue e inovação tecnológica. Durante o segundo período intermediário, o Egito foi dividido. Ao norte, os Hicsos, um povo de origem semita, governavam a partir da cidade de Avares. Eles trouxeram duas coisas que os egípcios nunca tinham visto: o cavalo e o carro de guerra. Foi o faraó Ahmose I que finalmente completou a guerra de libertação iniciada por seu pai e seu irmão. Mas Ahmose fez mais do que apenas expulsar os invasores. Ele aprendeu com eles. Ele profissionalizou o exército egípcio. Pela primeira vez, o soldado não era apenas um camponês convocado, mas um guerreiro de carreira. Ahmose estabeleceu a ideia de que a melhor defesa é o ataque. Para garantir que o Egito nunca mais fosse invadido, ele começou a conquistar cidades no Levante, atual Síria e Palestina, criando um cordão de isolamento militar. Hatshepsut, a rainha que desafiou Maat. Com o império estabilizado, surge uma figura que desafiou a própria ordem do universo, ou o que os egípcios chamavam de Maat. Hatshepsut, filha de Tutmés I, assumiu o poder inicialmente como regente de seu enteado, Tutmés III, mas ela não se contentou com a sombra. Ela realizou uma manobra teológica brilhante. Alegou ser filha direta do deus Amon-Ra, que teria assumido a forma de seu pai para concebê-la. Hatshepsut governou por 22 anos, não com a espada, mas com o comércio. A famosa expedição à terra de Punt, provavelmente na atual Somália ou Eritreia, trouxe para o Egito árvores de incenso vivas, ouro, ébano e animais exóticos. Ela foi uma das maiores construtoras da história, erguendo obeliscos de granito rosa em Karnak, que eram as estruturas mais altas do mundo na época. Seu legado foi uma era de prosperidade econômica sem precedentes, provando que o trono do Egito não conhecia gênero, apenas competência. Tutmés III e a Batalha de Megido. Quando Hatshepsut morreu, seu enteado Tutmés III finalmente assumiu o comando, e ele estava pronto. Se Hatshepsut foi a diplomata, Tutmés III foi o Napoleão do Egito. Ele realizou 17 campanhas militares consecutivas. A mais famosa delas foi a Batalha de Megido. Contra o conselho de seus generais, Tutmés escolheu o caminho mais estreito e perigoso, através das montanhas, para surpreender uma coalizão de príncipes cananeus. Ele emergiu diretamente no vale, pegando o inimigo de surpresa. O saque foi colossal. Milhares de cavalos e carros de guerra banhados a ouro. Tutmés III não apenas conquistou, ele estabeleceu um sistema de governo. Ele levava os filhos dos príncipes conquistados para serem educados no Egito, transformando futuros inimigos em aliados culturalmente egípcios. Sob seu comando, o império se estendeu do rio Eufrates, na Síria, até a quarta catarata do Nilo, na Núbia. A heresia de Akenaton e o sol de Atene. Mas o excesso de riqueza criou um problema. O clero de Amon, em Tebas, tornou-se mais rico que o próprio faraó. Para quebrar esse poder, o faraó Amenhotep IV mudou seu nome para Akenaton e realizou a maior revolução religiosa da antiguidade. Ele declarou que todos os deuses eram falsos, exceto o Aton, o disco solar. Ele fechou templos, confiscou bens e construiu uma nova capital no deserto, Akhetaton, atual Amarna.
Ao lado de sua esposa, a lendária Nefertiti, ele promoveu uma arte naturalista e quase bizarra, onde a família real era retratada com formas alongadas. Essa heresia de Amarna quase destruiu o império por dentro, pois Akhenaton ignorou a política externa e as defesas militares, perdendo territórios importantes. Após sua morte, seu filho, o jovem Tutankhamon, foi usado pelo clero e pelos generais para restaurar a ordem antiga. A cidade de Akhenaton foi abandonada e seu nome apagado das listas reais, como se ele nunca tivesse existido. Ramsés II, o senhor de Abu Simbel e Cádiz. O Império Novo atinge seu ápice visual com a 19ª dinastia e o homem que se tornou sinônimo de faraó. Ramsés II não era apenas um rei, ele era um gênio de marketing. Em 1274 a.C., ele travou a Batalha de Cádiz contra o poderoso Império Hitita. Embora a batalha tenha sido um empate técnico, onde Ramsés quase caiu em uma armadilha, ele voltou ao Egito e cobriu as paredes de cada templo com o poema de Pentaur, declarando uma vitória esmagante. Ramsés II construiu Abu Simbel, esculpido diretamente na montanha, onde 2 vezes ao ano o sol entra no santuário para iluminar sua estátua ao lado dos deuses. Ele governou por 66 anos, teve mais de 100 filhos e viveu tanto que muitos egípcios acreditavam que se Ramsés morresse, o mundo acabaria. O declínio e o legado eterno. O Império Novo começou a declinar sob o peso de crises econômicas e as invasões dos misteriosos povos do mar. O Egito nunca mais alcançaria essa escala de poder absoluto e unificado. Mas o que eles deixaram para trás foi a fundação da cultura ocidental, a diplomacia, os exércitos profissionais, a arquitetura monumental e a busca pela imortalidade. O Império Novo nos mostra que uma civilização atinge seu ápice quando consegue equilibrar a força militar com a inovação cultural. E para você, qual desses períodos foi o mais fascinante? A Guerra de Tutmés ou a Revolução de Akhenaton? Comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Muito obrigado por acompanhar este documentário extenso. Não esqueça de conferir os links na descrição para saber mais. E nos vemos na próxima jornada pela história antiga.